Então, voltando aqui no início, tá? Então, aula passada nós trabalhamos o texto, né, que envolve as ideias de Antônio Gramsci, chamado Todos os Homens São Filósofos, tá? Como nós vimos, o Gramsci era um filósofo italiano e ele a vida dele está relacionada à fundação do Partido Comunista Italiano, que não tem muita coisa a ver com o conceito de comunismo que muitas vezes se faz, tá? Então não estou defendendo, dizendo que é bom ou que é ruim, estou dizendo que o conceito de comunismo é bem complexo, assim como de capitalismo também. E o Antônio Gramsci desenvolveu as ideias dele na época em que na Itália havia um regime chamado de fascismo. Na aula anterior, que inclusive eu gravei e mandei para vocês por aqui, nós vimos que haviam regimes totalitários. Esses regimes totalitários, eles tinham como líderes na Itália o Benito Mussolini e na Alemanha o Adolf Hitler. Bom, ocorre que o Gramsci acreditava que todos os homens são filósofos, colocando o nome aqui do Antônio Gramsci, porque esse Gramsci aqui é em italiano e geralmente o pessoal tem dificuldade de compreender depois, tá? Ocorre que o Antônio Gramsci ele propagou essa ideia de que todos os homens são filósofos porque no entendimento dele era um grande absurdo que as pessoas se deixassem levar pelas ideias de grandes líderes sem ao menos questioná-las. Para o Gramsci, cada homem em si é um livre pensador. Na aula anterior eu havia explicado por que para o Gramsci cada homem em si é um livre pensador. Na aula anterior eu expliquei que todos os homens são filósofos. Isso daqui é caminho para vocês responderem inclusive essas questões que eu mandei. Então Gramsci diz, então, olha lá, Gramsci diz: todos os homens são filósofos porque praticam a linguagem, o bom senso, a religião, o bom senso e o senso comum, ok? Então, olha lá o caminhozinho para vocês se organizarem com as respostas. Então, todos os homens são filósofos para Gramsci porque cada homem, de algum modo, tem no seu dia a dia a filosofia, de modo que ele pode pensar de modo autônomo por ele mesmo. Então vamos pensar aqui, eu vou voltar aqui nas 4 definições porque nós temos elas no texto. Na aula anterior eu havia explicado que para Gramsci a filosofia está na linguagem porque as palavras que nós dizemos todos os dias, o modo como nos expressamos entre os membros da sociedade, traz profundos significados filosóficos. Então, há que se pensar quando alguém diz assim: eu quero justiça, eu amo, eu odeio, a política é uma porcaria. Que cada uma dessas palavras são conceitos que devem ser pensados do ponto de vista filosófico. Então, das palavras que eu disse, por exemplo, justiça, felicidade, eu não falei, mas é outra. Ah, não estou feliz, mas o que realmente é a felicidade? Amor, tá? O ódio, que é um sentimento, mas precisa ser pensado, e assim por diante, tá? A política e assim por diante. Observem, ninguém aqui conseguiria responder o que é justiça, felicidade, amor, ódio ou política sem realmente organizar o pensamento de modo a articular ideias e realmente demonstrar aquilo que pensa a respeito disso, tá? Então, se um de vocês diz assim para mim: eu não me sinto feliz, eu sou infeliz, e o outro diz assim: eu me sinto feliz. Aí eu pergunto para um: tá, para o que se diz infeliz, olha, eu não tenho dinheiro. E para o que é feliz diz assim: não, eu tenho dinheiro, aliás, eu não tenho dinheiro, mas sou feliz. Ou seja, duas pessoas, uma que tem dinheiro é feliz e uma que não tem dinheiro é feliz. Então, peraí, a gente já precisa pensar aqui o que é felicidade. É ter dinheiro, não é ter dinheiro, qual o sentido realmente da vida, enfim, tá? Então, observem, a filosofia, ela está presente no nosso dia a dia porque simplesmente nós nos comunicamos, somos seres comunicáveis, ok? Então, esse é o primeiro item, tá? A filosofia na linguagem. Daqui em diante é tudo mais tranquilo, tá? Disse também que a filosofia está também na religião
no modo como nós expressamos, tá? Vocês continuam me escutando bem? Sim ou não? Tô falando rápido? Sim ou não? Por enquanto é só uma revisãozinha, porque eu preciso agregar aqueles que chegaram com aqueles que estavam na aula anterior. Então, aqueles que chegaram, legal. Aqueles que chegaram agora vão ter a aula em si e os outros vão ter uma revisão que nunca é ruim, tá? Maravilha. Então, velocidade está ok, aí sim. Então, vamos lá. Então, a filosofia está presente na religião pelos motivos que vocês já compreendem, tá? Então, por exemplo, quando eu digo Deus, eu falo assim, o que é Deus? Tá? Por exemplo, olha lá, algumas perguntinhas que pode se dizer assim, a religião é realmente algo filosófico? O que é Deus? Eu não perguntei quem é, eu perguntei o que é. Porque, por exemplo, eu posso perguntar o que é o homem e eu posso perguntar quem é o Daniel, né? São coisas diferentes, tá? O que é fé? Como acreditar em Deus? Eu preciso primeiro ter uma prova que ele existe e depois eu preciso ter fé em diante, assim por diante, tá? O que é alma? E assim por diante. Ou seja, aquele que está na religião também é convidado a pensar. Pense, por exemplo, que grandes crimes da humanidade foram praticados com o quê? Com base na manipulação de pessoas por meio da religião, tá? As cruzadas, por exemplo, que aconteceu na Idade Média, é um grande exemplo disso, né? Então, membros cristãos com membros muçulmanos lutando entre si, matando uns aos outros por causa de Deus. Mas espera aí, o que é Deus? Será que realmente isso faria sentido? Então, para Gramsci, ninguém pode pensar por nós. Na religião, eu também sou convidado a pensar, tanto quanto na linguagem de modo geral, tá? Aí eu falei para vocês, por exemplo, na aula anterior, do bom senso. Eu não me recordo se eu falei do bom senso ou do senso comum, tá? Então eu vou falar primeiro do senso comum, mas não vou falar em tom de revisão, vou falar um pouquinho mais complexo, tá? Aliás, vou começar por bom senso. O que é o bom senso, tá? Então, vou escrever aqui, filosofamos através do bom senso. Então, o que é o bom senso? Olha, a gente pode definir o bom senso como um modo de reflexão simples do homem comum. É um modo de explicar de modo bem simples mesmo, tá? Então, um modo de reflexão simples do homem comum, ou seja, não se trata do estudo da filosofia. Lembrei agora que isso eu expliquei semana passada. Dos seus teóricos. Não se trata, né, do estudo da filosofia dos seus teóricos, mas de reflexões que fazemos diariamente. Na verdade, nem todos fazem. Eu havia dado como exemplo a minha avó. Minha avó era uma pessoa que produzia excelentes reflexões. A minha mãe me traz reflexões assim como a mãe de vocês traz, por exemplo. Então vamos pensar no lado filosófico da sua mãe. Quando a sua mãe fala assim, amigo não é que a gente leva para o bar ou que a gente leva para usar um narga. Amigo não é aquele que só está com você no momento do sorriso e assim por diante. E aí a tua mãe começa a dizer lá para você, teu amigo é isso. É uma forma de prática do bom senso, tá? Eu havia dado como exemplo de bom senso o Bob Marley, que não é um filósofo, tá? Não se utilizava de ideias da própria filosofia, mas produzia reflexões ótimas. É um equívoco, como eu falei na aula anterior, tratar o Bob Marley apenas como um maconheiro, né? Então, as pessoas que fazem uso da maconha, às vezes acabam fazendo com que os outros tratem o Bob Marley apenas como um maconheiro. Na Netflix, inclusive, tem uma série muito interessante sobre o Bob Marley. Quem tiver um tempinho, dá uma olhadinha lá depois, tá? Mas o Bob Marley, ele produziu assim reflexões
maravilhosas. Nem tudo que ele diz, obviamente, são reflexões, tá? Essa daqui, ó, essa frase eu citei na aula anterior, eu vou copiar e colar aí, tá? Então, eu havia até lido, só recordando dela, tá? Então ele dizia assim: difícil não é lutar por aquilo que se quer, e sim desistir daquilo que mais se ama. Eu desisti, mas não pense que foi por não ter coragem de lutar, e sim por não ter mais condições de sofrer. Olha que pensamento profundo e interessante. E existem outras aqui bem interessantes do Bob Marley, assim como nós temos frases interessantes de outros pensadores, tá? Essa aqui vai sem um acento porque já estava copiado desse modo, tá? A vida é uma viagem que precisa ser feita, não importa tão ruins são as estradas e acomodações, ou seja, a gente vive, independente da vida estar boa ou não, a gente passa por ela e isso é inevitável até que a gente realmente não esteja mais vivo, tá? Ou seja, viver é algo que deve ser encarado independente das estradas ou acomodações. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então, o bom senso é isso. Então, o que o Gramsci está falando? Você pode ser um filósofo da vida cotidiana. Você pode ser aquele cara chato que que do lado, por exemplo, de um colega seu que fala assim, ou de uma colega sua que diz assim, eu estou amando. Você fala assim, mas você realmente pensou sobre o que é o amor? Você sabe definir o que é o amor? Você está convidando a pessoa a refletir e produzir algo do bom senso. Já o senso comum, o bom senso ele é chamado de núcleo comum, núcleo saudável do saber popular, tá? Já o senso comum, ele não é uma coisa boa, tá? Então, podemos, não é que praticamos a filosofia, podemos praticar a filosofia a partir iniciando dela, né, do senso comum. O senso comum, de modo geral, é uma coisa negativa. Por que é uma coisa negativa? O senso comum é exatamente aquilo que não é pensado e jogado, e é jogado na sociedade. Então, o Gramsci está dizendo, mesmo o senso comum pode ser um convite a você para pensar. Ele diz assim, se você está diante de uma sociedade que acha que, por exemplo, cloroquina pode te curar da Covid, ou que não usar máscara é algo positivo porque todo mundo pega e depois que todo mundo pegar está todo mundo imunizado, você pode pegar essas coisas que são do senso comum e convidar as pessoas a refletirem. Olha, talvez você não esteja num raciocínio correto, talvez isso que você está dizendo realmente não é assertivo. Então olha que coisa maravilhosa, nós temos condições plenas de pensar o que está no dia a dia, aquilo que ninguém pensou, aquilo que jogaram, e a gente pode pensar. Algumas coisas do senso comum também fazem parte de reflexões que podem ser filosóficas. Por exemplo, quando alguém diz assim, viver não é poder. Desculpa, querer não é poder. Querer não é poder é uma frase que já virou senso comum, todo mundo repete, ninguém pensa, mas você pode refletir a respeito disso. Ou quando alguém diz uma coisa muito simples ou muito boba, tá? Do tipo, manga com leite mata, ou usar um pingente, uma coisa metálica durante uma tempestade pode ser perigoso. Verdade, pode ser perigoso mesmo, mas nós podemos quebrar essas coisas nos convidando e convidando aqueles que estão ao nosso lado para pensar, tá? Então olha lá, resuminho e continuando. A filosofia está presente na linguagem porque nós nos comunicamos, está presente na religião porque trabalha com conceitos e ideias que podem ser pensados filosoficamente, está presente no bom senso, que é essa reflexão de pessoas sábias, né, que convivem com a gente, e também está presente no senso comum, ou seja, é o convite que nós temos a pensar tudo aquilo que dizem, mas geralmente não se reflete, ok? Até aqui deu para entender? Que aí eu vou passar para o segundo ponto, que é onde a gente finaliza, tá? Eu consigo finalizar com vocês em 5 minutinhos, tá? Deu para entender até aqui? Posso continuar? Legal, legal. Agora a gente vai para cá, para essa parte do texto. Filósofos e filósofos. Eita, que o povo não para de mandar mensagem. Bom,
Por que o Gramsci utiliza essa expressão? Na verdade, filósofos e filósofos, um dos filósofos aqui está entre aspas, tá? O Gramsci diz assim: obviamente que todos os homens são filósofos, mas nem todos os homens são filósofos do ponto de vista do conhecimento das ideias dos pensadores, tá? Geralmente, a expressão entre aspas é algo que nós estamos ressaltando, às vezes ironizando. No caso do Gramsci, ele não está ironizando, tá? O Gramsci está apenas ressaltando a ideia de que algumas pessoas são necessariamente, e a maior parte das pessoas são necessariamente filósofos porque vivem numa sociedade e têm condições de praticar a filosofia, enquanto que outros necessariamente são os filósofos aqui sem aspas, tá? Então, que são aqueles que estudam a história da filosofia, entendem os sistemas filosóficos, tá? Então, filósofos, então, errei aqui na digitação, é porque é difícil ficar retinho aqui e digitar, senão, filósofos, aqueles que estudam as ideias e sistemas dos grandes pensadores e constroem sistemas de pensamento próprios. Então, vou citar filósofos brasileiros e depois outros, Marilena Chaui, Leandro Carnal, por exemplo, Márcia Tiburi, existem vários, mas Sócrates, Platão, Aristóteles, tudo aqueles que vocês já ouviram falar. E existem também aqueles que eles chamam de filósofos, entre aspas. E esse filósofos, entre aspas, para o Gramsci é todos que, sem distinção, no seu dia a dia, vivem a filosofia, mesmo que não percebam. E eles vivem a filosofia, então, dando continuidade aqui, vivem a filosofia porque a praticam no senso comum, no bom senso, na religião. Vem aqui, religião. E na e na linguagem. Eu acredito que falando e escrevendo fica mais fácil, porque vocês vão acompanhando. Me perdi, olha lá o que está escrito que dá para acompanhar, tá? Então, para o Gramsci, existem os filósofos formados, profissionais, supostamente, né? Que desenvolvem ideias, que estudam os pensadores. Existem aqueles filósofos do dia a dia aqui, aqueles que praticam a religião, a linguagem, o bom senso e o senso comum. E o Gramsci diz, dá para partir disso para uma coisa mais intensa, tá? O que é mais importante é que eu vou puxar 2 trechinhos de texto aqui pra gente, tá? E vou fazer a leitura assim porque é importante. Eu sei que às vezes vocês acabam não lendo, tá? Então ele já sai até o link do site aqui. Que droga. É que se ele puxar com o link do site, ele não posta o conteúdo. Só saiu o conteúdo aqui, tá? Deixa eu tirar aqui o link do site que agora vai. Eu acho que vai. É enorme, tá? Então o que o Gramsci diz? É importante perceber que eu vou lendo usando palavras mais simples, tá? É importante perceber que espalhar esse preconceito é uma função política conservadora, ou seja, de quem não quer mudar as coisas. O preconceito de que os homens, de que filosofia é uma coisa difícil, tá? Eu vou explicar esse parágrafo. Na medida em que separa a filosofia do contato com a grande população, com o povo, com as pessoas mais simples. Dessa forma, impedidas de se apropriar de ideias e conceitos e teorias elaboradas pelos filósofos, as pessoas ficam sem ter ferramentas intelectuais que lhes permitam superar mais facilmente o senso comum e adquirir um conhecimento mais crítico e elaborado da realidade que vivem. O que ele está dizendo? Quando nós dizemos assim, a filosofia é uma coisa limitada apenas para as mentes brilhantes, somente os grandes filósofos. Ele está dizendo, não, de modo algum.
Isso tem uma função conservadora. Aqueles que não querem mudar a sociedade dizem isso porque não querem que os homens pensem. Então Gramsci diz, não, a filosofia está presente na vida de todo mundo, todos os homens são filósofos. Tá? Além disso, cabe afirmar que todos os homens são filósofos, entre aspas aqui, para deixar claro que todas as pessoas são potencialmente capazes de avançar de um filosofar espontâneo, ou seja, da filosofia do dia a dia, sistemático, restrito ao senso comum, para filosofar de uma forma mais rigorosa, tá? Semelhante ao praticado pelos filósofos especialistas aqui, entre aspas. Para isso é necessário que a filosofia e os filósofos estejam em permanente contato com o povo, a fim de ajudarem a promover um avanço cultural de massa, da grande população, tá? E não apenas pequenos grupos intelectuais. Só através do contato com a filosofia se torna histórica, contato que a filosofia se torna histórica, permite-se processar os elementos intelectuais de natureza individual e se torna em vida. Então vou finalizar com vocês falando um pouco sobre isso, tá? Ele está dizendo o seguinte: nunca teríamos governos como o de Adolf Hitler, tá? O de Pinochet, o de Benito Mussolini, tá? O de Stalin na União Soviética, se as pessoas fossem realmente livres pensadores. Se o homem, ao invés de acreditar que alguém é mais esperto, mais inteligente que ele para pensar, dissesse, não, eu posso pensar por mim e eu posso estimular os demais a pensar também. O Gramsci ele acredita então que todos os homens são filósofos e que é uma tarefa dos filósofos também ajudar a sociedade a se instruir. Então ele diz, o filósofo ele não tem que estar na faculdade apenas produzindo conhecimento, ele precisa se comunicar com a sociedade. Vocês, quem conhece o Mário Sérgio Cortella, coloca um sim aí para mim. Ou o Leandro Carnal, um dos dois aí, coloca um sim aí para mim, só para eu saber se vocês realmente conhecem ele. Legal. Não sei se vocês já perceberam, legal mesmo. Não sei se vocês já perceberam, tem gente que fala, cara, ele nem parece filósofo às vezes, mas por quê? Porque o objetivo desses pensadores, desses filósofos, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Felipe Pondé, por exemplo, é levar o conhecimento às pessoas para que se gere um debate, uma discussão. Eles não estão interessados em falar difícil, como geralmente fazem os grandes intelectuais na academia, ou seja, na faculdade. O objetivo deles é tornar o conhecimento filosófico acessível a todos, tá? Então, em síntese aqui, eu queria deixar bem curto. Caramba, professor, eu não consegui entender nada. Olha o resumo da aula em 2 minutos. O Gramsci acredita que todos os homens são filósofos, porque a filosofia está no dia a dia, através da religião, através da linguagem, do bom senso e do senso comum. E para o Gramsci, acreditar que a filosofia está na vida das pessoas é muito importante. Por quê? As pessoas passam a refletir e não aceitar mais que alguém as manipule, seja um líder religioso, seja um líder político ou qualquer forma de liderança. Se todos os homens são filósofos, todos os homens são críticos e podem pensar por si. Gente, ficou muito claro isso? Sim ou não? A aulinha está sendo gravada, depois eu ponho no YouTube e posto para vocês aqui nesse mesmo lugar, tá bom? Ficou bem claro para vocês? Sim ou não? Coloca um sim ou não aí para mim, por gentileza. Legal, meu povo. Gente, é uma satisfação enorme esse contato aqui com vocês. Eu agradeço muito por estarmos aqui interagindo. Nesse momento, nessa aula de hoje, eu não dei tanto espaço para que vocês fizessem comentários mais extensos. Na aula passada foi bem interessante alguns comentários, tá? Porque eu queria fazer realmente uma revisão. Eu passei para cada um de vocês, não passei? Eu passei para a Isabelle também, passei para cada um de vocês o link para vocês fazerem a avaliaçãozinha. Lembrando que o texto completo está aqui. Existem, aliás, 2 textos, um chamado E Afinal, que é filosofia, e a filosofia como instrumento de desbanalização do mundo, que consta nesse link aqui também.
Vocês podem abrir esse link, dando uma lida e respondendo as questões que eu encaminhei para vocês. Nesse link também, na parte de baixo, dele está lá, avaliação objetiva, terceiro C, terceiro B e assim por diante, tá? Gente, um grande abraço a vocês, tá? Espero que ela tenha sido boa. Como eu disse, eu gosto de ser professor, né? Como vocês sabem, eu sou professor e diretor de escola também. Eu sou diretor do Mário Manuel, aquela escola que fica lá no morrão, ali em cima, né? Próximo à delegacia. Mas o que realmente me faz feliz e me empolga muito é exatamente lecionar, tá? Esse contato com o aluno, com o conhecimento, é realmente o que me faz muito feliz, tá bom? Que, afinal de contas, é o objetivo da educação, tá? Um grande abraço em vocês aí. Se vocês quiserem também, no próprio site, no cantinho em contato, tem o meu número de WhatsApp ali, para contato, que seja contato relacionado à aula, à atividade, vocês podem ficar à vontade, eu estou aberto a isso, tá bom? Então o contato eu tenho passado para quem tem frequentado as aulas aqui, para os demais eu não tenho compartilhado porque realmente não faz muito sentido, tá bom? Então, faz uma gentileza aqui mais uma vez, só para eu fazer o registro, queridos. Na frente do seu nome aí, coloca a sua série, só para eu poder registrar aqui. Eu já abro o documentinho aqui e já registro, senão eu acabo esquecendo, tá bom? Então eu abri aqui a pastinha, deixa eu registrar aqui a aula de vocês de hoje. Então, espera que eu estou registrando aqui. 20 do 7. 20 do 5 essa aqui. Hoje é dia 4. Já estou copiando aqui os nominhos de vocês. Gente, um abraço. Então, estou encerrando aqui a transmissão, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa relacionada a Enem mais adiante, a gente tá junto nessa aí, tá bom? Se precisar de alguma coisa, só mandar uma mensagem, só conversar comigo aqui por meio das aulas, que a gente faz uma revisão para Enem, trata de temas. Estou estudando para o Enem, queria saber um pouco mais sobre esse tema aqui de filosofia, ou de história, ou de ciências humanas em geral, tá? Essas questões que vocês estudaram aqui comigo vai ser a base do provão que a escola vai aplicar também, tá? Que expulsar nada, estava expulsando um aluno aqui, tadinho. Um abraço, encerrando a transmissão. Tchau, tchau. Salvando essa aula, então.